Ok. Então, aqui na seção Saberes de Excel, vocês têm lá os gráficos e tem a teoria, né, de como eu construí o gráfico e eu falo sobre alguns tipos de gráficos, tá? E eu pretendo falar hoje de um gráfico específico, tá? De tarde eu trabalhei com o gráfico de pizza. Hoje eu vou mostrar também o gráfico de pizza, mas eu não vou partir dele, tá? Eu vou partir do gráfico de colunas, tá? Então, se vocês olharem o vídeo de hoje de tarde, da turma 1V, eu trabalho bem como eu analisar dados, tá? Então, eu vou fazer também essa abordagem agora com vocês, mas seria interessante vocês olharem o vídeo de hoje de tarde, que também traz esse assunto, tá bem? Bem, gráficos, então, no Excel. Para que ele serve? O ponto principal do gráfico é eu enxergar as informações graficamente. Não é eu ter que ler números, interpretar números. Não somente isso, porque o Excel é isso, ele trabalha com números, ele me dá informações, eu gero cálculos, ele me gera resultados. Em cima desses resultados, eu faço análises, tá? Eu faço observações e por aí vai. E o gráfico, ele facilita a leitura, a interpretação desses dados. Em vez de eu ficar lendo o número na minha frente, tentando fazer conta de cabeça, eu olho o gráfico e está pronto. Então, vamos a um gráfico simples, que é o de pizza, tá? Que seria as fatias, tá? Então, e se presta para quê? Quando eu quero ver algo em relação ao todo, eu quero extrair alguma informação e ver essa informação com relação ao todo. Então, quanto que essa parte representa no todo? Então, no exercício da atividade desta semana, vocês têm que calcular a porcentagem, né? De cada produto, qual a equivalência deste produto no todo? O que ele representa determinado produto, determinado gasto com um determinado produto em relação a todos os gastos feitos naquela nota. Então, nós temos o total da nota e eu quero saber quanto que determinado produto representa, qual a porcentagem desse produto em relação ao todo. Então, para executar a tarefa, vocês, para acharem o valor total do produto, é simples, é multiplicar a quantidade pelo o valor unitário. Fórmula simples, uma coisa vez a outra. E aí, teve gente que, em vez de colocar a referência da célula, colocou o valor da célula. Então, a quantidade é 1. Em vez de botar lá a célula C2, botou 1. Em vez de botar C2. E aí fez para todas as linhas. E aí, em vez de botar vezes o valor, a célula lá que tem o valor, se eu não me engano é a E, em vez de colocar então E2, colocou lá, chutando o número aqui, 10,75. Em vez de colocar E2, colocou 10,75. Então ficou 1 vezes 10,75. Isso não tem sentido no Excel. O valor 1 está onde? Na célula C2. O valor 10,75 está onde? Na célula E2. Então é C2 vezes E2. E não 1 vezes 10,75. Tá? Não tem sentido fazer isso. E se eu mudo lá 1? Não é mais quantidade, não é 1, é 2 agora. Eu vou ter que ir lá na minha fórmula trocar o 1 para 2 também. Então tem dois trabalhos, mudar o valor da célula e mudar o valor da minha fórmula. Então, se lá no valor da célula C2 eu colocar 2, e na fórmula eu colocar a referência de C2, a fórmula que tinha o C2, que antes era 1, passa a ser 2 agora de forma automática. E se eu botar valores nominais lá, 1, 2, primeiro que não tem sentido isso em termos de usar Excel, tá? Eu acho que eu disse numa lá das minhas aulas lá, eu disse nunca, jamais utilize dessa forma, usando valores constantes, tá? Usa a referência da célula, tá? Então não pode. Excel é isso, é usar a... Tem alguém querendo entrar, é isso? Tem.
Onde é que eu estava posicionado? Aqui, né? Então, eu uso a referência, não o valor na fórmula, tá? E aí eu estou pedindo ainda na atividade que vocês usem a fórmula de maneira que, ao copiar, ela não se altere. Então, teve gente que fez uma por uma lá a porcentagem. Não fez uma e copiou para as demais. Por que não copiou para as demais? Se fez lá uma coisa dividido para outra e copiou, fez a cópia da célula, arrastou para baixo, deu rolo, né? Porque daí ele fez a equivalência, né? Então, antes era C2, Z2, agora é C3, Z3, C4, E4, e por aí vai. E aí, na porcentagem, o valor total não pode mudar, né? Porque tem que mudar só o valor do produto. Então, é o valor do produto, né? Do total, dividido pelo total de todos os produtos. E aí, quando copia, o valor total vai baixando e dá rolo. Outra coisa que acontece quando eu copio, ó, ele muda a formatação, né? Então, se a primeira linha é escura, quando eu copiar, todas as linhas passam a ser escuras. Se for clara, todas as linhas vão ser claras. Então, como é que eu resolvo isso? Eu faço duas fórmulas e depois eu copio as demais. E daí, quando eu copiar as duas linhas e puxar as duas linhas, ele vai manter a formatação. Ele vai fazer sempre uma escura e uma clara, uma escura e uma clara. Se eu pegar uma linha só, lascou. Fica tudo claro, fica tudo escuro, dependendo do tom da linha, tá? Então, foram questões que eu coloquei para vocês, que eu desenvolvi em aula, mostrando para vocês como fazer a cópia, como fazer a formatação, como manter a formatação, justamente para quando vocês forem fazer o exercício, vocês... Ah, mas ele falou isso lá. E vocês, então, aplicarem no exercício, tá? Então, como é que resolve o problema quando eu copiar e não fazer a equivalência? Fixa lá o somatório, né, com dólar lá. Também expliquei isso lá em fórmulas e funções quando vai copiar. Tá, mas aí a outra faz duas e copia as duas e arrasta para as duas. Então só tem 2 trabalhos, não 18 trabalhos, tá? Eu nem sei quantos itens tem lá. Vai dar 2 a 28, é mais de 20, né? Tá bem? Então, é assim que a gente faz. Então, eu estou analisando o que agora? Eu quero analisar esse produto, o percentual dele em relação ao todo. Então, caberia nessa situação, porque como eu estou fazendo a porcentagem, quanto que ele representa no todo, ver isso na forma de gráfico. Então, como os valores são muito próximos, ia ficar cheio de risquinhos a minha barra, né? E aí, quando são muitas informações, bom, aí já não cabe eu fazer a de pizza, tá? Por quê? Por causa disso. Porque qual é a função do pizza? É ver a porcentagem no todo. Então, se enquadra bem quando eu tenho, tipo assim, ó, sim ou não. Verdadeiro e falso. Tem ou não tem? Tá? Então, quantos vacinados tem? Tanto. Quantos não vacinados? Tanto. O somatório dos dois. Qual é a porcentagem, então, de vacinados e não vacinados? E aí vai mostrar, né? 2 fatias, dos vacinados e não vacinados. Tá? Tem internet ou não tem? Aí vai ver lá as barrinhas lá do que não tem, a barrinha dos que tem. Então eu consigo ver o volume, a relação entre um outro no todo, tá? Para isso serve o gráfico de pizza, tá? Depois nós temos o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele já é um pouquinho mais abrangente, tá? Então eu tenho uma planilha aqui, que eu preparei essa planilha aqui para aula, tá? De hoje e de amanhã com a turma da tarde. Então, lembra que a gente fez a primeira atividade que vocês tiveram que entrar lá no site da Receita, pegar a nota, fazer a leitura da nota, copiar os dados e trazer? Tá bem? Então, eu tenho aqui, ó, as guias, nota fiscal janeiro, nota fiscal fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá? Então, aqui eu não tenho a nota fiscal. Eu tenho a relação das notas fiscais que eu recebi no mês de janeiro, as notas fiscais que eu recebi no mês de fevereiro,
as de março, as de abril, as de maio, as de junho e as de julho que estão em andamento, né? Então, a minha última nota foi hoje, né? Mas ela não entrou aqui, ela vai entrar só amanhã nessa relação, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Pelo programa Minha Nota Fiscal, eu verifico todas as minhas notas que são emitidas com o meu CPF. Então, tá aqui a relação, ó. Quem é, onde foi que eu comprei, a data que eu comprei, e aqui eu tenho o valor, ó. Tá? Eu tenho o valor. Então, eu tenho a relação de todas as notas dos meses até então, deste ano, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu dei nomes a esses valores aqui, essas listas com esses valores, tá? E aí eu tenho aqui nas despesas, ó. Aqui eu só tenho o nome das empresas, tá? E aqui nas despesas, que eu chamei de despesas, mas na verdade isso aqui é uma análise, tá? Que eu vou fazer. O que que eu fiz então aqui, ó? Ele tá contando agora aqui para mim, ó, baseado nessas notas aqui, ele está contando, ó, o meu gasto total em janeiro com nota fiscal. Então, aqui está janeiro e aqui está, ó, as minhas despesas, tá? Então, esse campo chamado valor, ele existe para cada uma dessas tabelas, que poderia ser uma matriz também, tá? Mas eu transformei em tabela para facilitar a minha vida. E então tem, ó, janeiro, fevereiro, março, aqui eu tenho que ajeitar esse último aqui, abril, maio, junho e julho, tá? Então estão aqui os valores. O que que ele está fazendo? Ele está somando aquelas colunas todas e está me jogando aqui, ó. Em janeiro, aquela coluna de valor deu esse valor, em fevereiro esse, em março esse, em abril esse, em maio esse, em julho este, em junho, né? Em julho esse daqui, tá bem? Então, ainda não tem agosto, não tem setembro, não tem outubro, porque são desses meses que vão acontecer, tá bem? Então, aqui eu tenho os totais gastos em notas, e que eu tive nota fiscal, porque tem gasto aqui que não tem nota fiscal, tem minha esposa que gasta, tem meu filho que gasta, e eles não botam nota fiscal, não está no meu nome, não bota CPF, e aí não conta, tá? Não importa também. O que importa é isso aqui, ó. Que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que é, que é a soma aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o que que tem aqui, ó? Aqui é janeiro, tá? Ó, tá janeiro lá. Então, aqui é fevereiro. Olha só, eu vou apagar isso aqui de novo, tá? Ó, sumiu todo mundo aqui, não sumiu? Eu tenho janeiro aqui. Lembra quando eu fiz a cópia lá, quando eu fiz para o dia, ele montou a série, quando eu fiz do mês, ele montou, só que eu fiz na horizontal, né? Então, eu vou fazer para vertical agora aqui, ó. Eu vou copiar, olha lá, ó. Ele já está me dando, ó, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Eu paro, tá? Eu não digitei isso daqui, ele copiou para mim. E aqui o que que eu fiz? Eu fiz a soma, ó. Aqui que ele está somando? Tem a função sem erro, tá? Se der erro o meu cálculo lá, ele não vai mostrar nada. Então, ele está fazendo uma verificação da minha própria fórmula, tá? Por que que se der erro não vai fazer nada? Para não mostrar isso aqui, ó. Tá? Então, quando der erro, não mostra nada. Quando é que ele pode dar erro? Quando tem erro da minha função ou quando o resultado não existe, tá? Eu não criei ainda a informação, mas ela está se referindo a uma informação que vai ser criada. Quando ela for criada, o erro desaparece, tá? Então, ela está programado para depois. E aí eu tenho a função soma aqui, ó, que vocês já viram. Então, em vez de eu colocar a soma e aí o intervalo lá da minha planilha, que daí ele vai botar NF Jan e uma exclamação, e aí o intervalo lá, sei lá, de B2 a B12, que seja, em vez de colocar isso, eu estou dando um nome a esse intervalo, e aí esse intervalo está vindo aqui, ó, LV, valor indireto, tá? Eu não vou trabalhar isso aqui com vocês, que é da Informática 2. Eu só estou mostrando de onde que eu estou tirando esses valores, tá? Mas é como se eu fizesse a soma, olha aqui, ó. Igual a soma, e aí eu venho aqui, ó, janeiro, e aí pega esse cara aqui, tá? Esse cara aqui vai de G2 a G27. Olha lá, o mesmo valor.
Então, igual a soma de G2 a G27. Mas vejam bem, G2, 27, daquela guia lá. Eu estou na guia janeiro? Não, eu não estou na guia janeiro, estou na guia despesas. Então, eu vou dar um enter aqui, mas vai dar erro, tá? Vai dar erro. Por quê? Porque está pegando o G2. Quem é o G2? Está pegando essa aqui, ó. Está pegando essa coluna aqui, ó, que não tem nada a ver com o que eu quero fazer, tá? Então, mas da onde é esse G2? Esse G2 é de NF janeiro. Agora vai dar certo. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Lá na nota, desculpa, na nota não. Na soma, na função soma, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, função soma, lá da guia nota fiscal janeiro, que é esta guia aqui, ó, e tem o exclamação. Então, quando eu colocar NJ e o exclamação, o Excel vai entender, ó, isso aqui é um nome que existe lá na minha guia, isso aqui é o nome de guia. E ele vai procurar nas células, nesse intervalo desta guia, os valores que eu estou buscando, tá? Então, em vez de fazer isso daqui para cada um, o que eu faço? Eu vou lá, ó, no soma do T janeiro, o valor. Eu poderia fazer isso aqui também. E aí vai mudar o quê? O nome da minha tabela. Lembra que eu falei que isso aqui não era uma matriz de uma tabela? Por quê? Porque ela facilita a minha vida. Porque eu poderia usar na minha fórmula também o nome da minha tabela. Ó. Então, aqui, ó, TNF janeiro. A minha tabela de fevereiro é TNF fevereiro. A de março, TNF março. Então, eu manteria esse valor aqui, ó, TNF, e o janeiro eu tiro da onde? Eu tiro daqui. Então, eu faço uma combinação de células para me gerar um nome. E aí, o campo valor é o mesmo em todas as tabelas, então não muda, também dá certo. Mas é o que eu fiz? Eu fiz ele pegar pelo nome da lista que eu criei, não pela tabela. Tá? Em vez de eu me referir à tabela, eu estou me referindo a uma lista que eu criei lá. É daí que ele está tirando os valores, tá? Mas a maneira como vocês aprenderam até então, ó, é essa daqui. O nome da guia e o intervalo dela, tá? Soma. Então, por que eu estou botando janeiro? Porque não é qualquer G227, tá? É da guia NF janeiro. O G227 vai ser o mesmo da onde? De NF FEV, porque é o nome das minhas guias aqui embaixo, tá bem? Então, só para vocês entenderem da onde esses valores aqui saíram. E em cima disso daqui, então, eu vou apagar isso daqui, tá? Para não dar confusão. Em cima desses valores agora, ó, eu posso ver em um gráfico de pizza o que isso representa em termos de volume, em termos de referência. O percentual disso em relação ao todo é quanto? Então, eu vou fazer um gráfico agora. Então, eu tenho interesse em fazer com que isso aqui aconteça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou selecionar todos, eu vou selecionar só esses aqui. Porque para gerar um gráfico, eu primeiro tenho que selecionar os dados, tá? Então, é interessante eu pegar os cabeçalhos, tá? Se eu não pegar os cabeçalhos, ele vai botar outras coisas, tá? Mas eu quero os cabeçalhos. Então, os cabeçalhos vão entrar na minha seleção. E agora, então, uma vez que as minhas informações estão selecionadas, aí eu posso gerar um gráfico. Então, como é que eu gero um gráfico? Inserir. E aí vocês têm essa guia gráficos aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, é gráfico de colunas ou barras, história, hierarquia, que não nos interessam, de radar, de linhas ou áreas, de estatística e por aí vai, tá? Então, vamos pegar o mais simplesinho, tá? Não vamos complicar. Que é o primeiro lá, que é o de coluna. Então, tem coluna 2D, conforme, ó, eu não estou clicando, hein? Ó, eu só estou apontando, e ele automaticamente já está me mostrando, ó. Aqui é de acumulação, que é o empilhado, né? E aqui o conjunto todo, tá? O empilhado 100%. Mas esse daqui. Ou vocês podem pegar esse outro aqui, ó,
que é o 3D, que é mais bonitinho, tá? Então, vou pegar esse daqui. Olha só, vou dar um Enter, então, um clique. O que ele botou aqui, ó? Janeiro, fevereiro e março. Então, aqui os meses, ó. Aqui os valores, ó, tá indo a 5.000 lá. Por que tá indo a 5.000? Ó, porque o maior valor que eu tenho ó, é 4.570, ó. Então ele arredonda, tá? Ó, tá um pouquinho acima aqui, ó. É que tá 3D, né? Ele tá afastado para cá, por isso que dá a impressão de ser menor lá. Mas não é, é maior, tá? Porque tá em 3D. Se eu botar isso aqui em 2D, vocês conseguem ver direitinho. Então, e tem lá o valor, ó. Tá? Quem é o valor? É esta coluna aqui. É o que está sendo mostrado aqui, são os valores. Então, vejam que eu não vou nem olhar os números agora aqui, tá? Tapei os números lá. Eu posso ver agora aqui, ó, como referência que o mês de janeiro foi o mês de menor dias, de menor gasto ou de menor emissão de notas fiscais, tá bem? Também pode ser isso. Eu posso ter comprado e não ter pedido nota e aí dançou, né? Mas, eu olhando aqui o meu gráfico, eu vejo que os meus gastos eles são mais ou menos equilibrados, né? Tirando a exceção aqui de fevereiro, eu gasto uma constância. Mas eu reparo também que o meu gasto está diminuindo. Eu não tô nem olhando os valores, né? Mas os gastos estão me mostrando que eu estou diminuindo. Olha aqui, ó. Ele estava lá em cima, está descendo, está descendo, está descendo, ó. Está economizando. Tá bem? Ou eu estou economizando, ou eu não estou emitindo, pedindo nota fiscal. Tá? Bom, nós temos um padrão de gastos, né? Nós temos um padrão. E aqui é só gasto com supermercado. Eu estou tirando aqui luz, telefone, por aí vai. Tá? Água, IPTU, essas coisas todas, não entram na conta aqui. Aqui é só gastos no supermercado, tá? Então, o que que acontece? Os meus gastos com supermercado estão diminuindo. Eu não preciso fazer leitura de números. Eu não preciso enxergar os números e tentar interpretar eles. Eu vou olhar direto para o gráfico. E o gráfico de primeira me diz que as minhas despesas estão diminuindo. Tá? Elas começaram, em relação aos demais, elas começaram, digamos, numa média. Depois caiu e depois ela subiu de novo e agora ela vem gradativamente caindo. Veja que ela tem uma queda abrupta aqui, ó, de janeiro para fevereiro, né? Ela lá em cima e cai. E depois ela tem uma alta abrupta também, mas depois ela vem numa descendente regular. Então, que gradativamente eu estou diminuindo as minhas despesas. E eu consigo enxergar isso através desse gráfico. Eu não consigo enxergar isso no gráfico de pizza. Eu não tenho essa visão. Vamos ver? Alterar tipo de gráfico. Vocês conseguem ter essa percepção aqui? Não tem como, né? Ah, mas está aumentando, está diminuindo? Eu não enxergo isso daqui. Vocês conseguem enxergar? Nem com algum esforço, né? Mas eu consigo ver aqui, é o volume. O que que eu vejo aqui? Que o meu menor volume é quem? O laranja. Os demais volumes, ó, eles são equivalentes. Então, está dentro de um contexto, tá? Digamos assim, está equilibrado. Mas eu não enxergo aquela descendência. Eu não enxergo aquela diminuição dos valores. Quem é que me permite enxergar isso? O gráfico de colunas. Então, daí a importância de quais são os dados que eu quero analisar, o que eu quero enxergar com esse gráfico. Então, aí vai depender do tipo de gráfico que eu vou usar. E aí a resposta que eu vou obter do Excel. Tá bem? Então, não cabe aqueles dados lá usar o gráfico de Pitts. Cabe usar o de colunas.
tá? Poderia usar o barra aqui, ó. Ele só vai inverter a coisa, tá? Em vez de ser coluna, é barra. Então, e aqui eu também consigo enxergar essa diminuição dos valores. Ó, aqui por essas linhas, ó, fica até mais claro, ó. Veja que eu estou apontando o mouse lá e está me dando valor, ó, 4.570, 4.400, 4.200, 3.800. Tá vendo? Ele está diminuindo. Então, aquela no gráfico de coluna, eu vi assim. No gráfico de barra, eu estou vendo ele assim. Também estou enxergando isso, porque ele vai ver essa diferença. Tá bem? Então, para isso, neste caso, ou coluna ou barra, tá? Não cabe nessa análise aqui fazer o de pizza, tá? Então, volto a dizer, o de pizza é sim, não, em porcentagem, seja o que for, tá? Mas para valores menores, tá? E que eu quero ver o volume, eu não quero ver evolução. Quando eu quero ver evolução, ou diminuição, ou regressão, então aí o de coluna ou o de barra, tá? E aí eu tenho dentro da evolução o de linha. Eu não vou fazer o de linha aqui, tá? Eu só vou citar. Ele está muito sendo utilizado nos dias de hoje, né? Quando chega pré-ano eleitoral, as pesquisas de intenção de voto ficam rolando solta aí, né? E o que vocês veem? Aquela linha, né? Ah, em tal dia era tanto, depois passou para tanto, depois passou para tanto e agora está tanto. Então vocês veem a linha descendo ou a linha subindo. Quando ela desce, significa que está regredindo. Quando ela sobe, significa que está progredindo. Regredindo, diminui, progredindo, aumenta o valor em relação ao anterior, tá? E aí não fica aqueles... Ah, ele sobe, desce, sobe, desce. É que nem o dólar, né? Sobe, 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 desce, sobe, 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 desce, sobe, sobe, sobe. Ele mais sobe do que desce. Então, vocês têm aquela oscilação, tá? Então, aí o gráfico de linha... Eu não quero saber o valor do dólar, eu quero saber como é que ele está. Está subindo, está descendo? Então, aí eu vejo isso na linha, tá? Então, intenção de voto. Hoje, a leitura que se faz hoje. Bolsonaro estava aí em cima, a linha estava assim, agora está fazendo assim. O Lula estava assim, agora está assim. Tá? Então, está fazendo o quê? Uma inversão. E eu não preciso saber os números. Vejam que ele mostra o quê? O percentual. Ele não mostra nem a quantidade, é o percentual, que é o que interessa na hora lá. Então, é Bolsonaro e Lula. Ah, tantos Bolsonaro, tanto Lula. Percentual. Quanto é que se representa no todo? Caberia o quê? O gráfico de pizza. Mas ele não é o mais significativo para essa hora. Porque o que ele quer ver é a evolução. Então, entra o gráfico de linha, que daí mostra certinho em cada, se subiu, se desceu, se subiu, se está descendo, 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 está subindo, subindo, subindo. Então, eu vejo a evolução. Tá bem? Aí se cabe bem usar o gráfico de linha. Tá? Até aqui, alguma pergunta? Eu vou deixar esse aqui. E vou fazer um outro gráfico agora aqui. Aí o que que eu fiz? Eu botei aqui, ó, as empresas, ó, porque aqui na nota lá que eu pego, ó, ele dá a empresa e o valor gasto, tá? Ele bota a data. Então eu ordenei aqui do mais velho ao mais novo, tá? Do mais antigo ao mais recente. E aí ele está fazendo o que agora? Ele está somando. Aí tem uma outra função que é a soma C. Soma somente se determinado critério foi atendido. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando somente, que é o soma C. Ele está verificando em cada uma das... Aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Então, quando é janeiro, ele está analisando a guia NF janeiro. Quando é fevereiro, a NF fevereiro, tá? Então, ele está analisando nesta guia aqui lá para janeiro, ele está somando esta coluna C, esta coluna aqui tiver o nome definido lá. Qual é o nome que está definido aqui? Ó? Nelibank, tá? Então, ele vai somar aqui,
somente as que tiverem aqui nele manque, tá? Então, por exemplo, esse WM não entra, correntes também não, supermercado também não, macro atacado também não, pet shop também não entra, tá? Então, vai somar somente quem? Somente lá nos valores de janeiro, se for nele. Ele vai fazer isso em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E o mesmo para cada uma dessas empresas aqui. Então, tem empresa, ó, por exemplo, esse aqui é o Big, né? WMS Mercados do Brasil é o Big, ó. Em fevereiro não fiz compra. Em maio também não, em junho também não, em junho também não. Então, tem, ó, empresas que tem meses nas quais eu não fiz compra. Então, eu não tenho que somar. Não existe esse valor, então dá zero, tá? Então, é o que ele está fazendo aqui, ó. Está somando para cada mês de cada empresa o gasto, tá? E aí, eu criei uma outra aqui que eu chamei de total, tá? Que seria um total parcial, tá? Para quê? Eu não quero verificar agora todo mundo, eu quero verificar somente as mais vendidas, ó. Então, agora eu vou fazer, ó, isso aqui, ó. Eu estou selecionando um intervalo, nos quais eu tenho os meses de janeiro a junho, e das 4 mais eu gasto, tá? Porque essa informação ele está me dando, ó. Eu não sabia disso, tá bem? Eu sei que eu vou muito mais vezes lá no Colonial, então, teoricamente, eu gasto mais. O Colonial é o Neli Bank dos Santos e Companhia Limitada, empresa de pequeno porte, é o que dizaria. EPP é empresa de pequeno porte, tá? Que é o armazém colonial aqui do Laranjal. 3 quadras daqui de casa. Então, eu praticamente, quase todos os dias eu estou lá fazendo compra, porque vai comprar o pão, já comprei outra coisa, tá? Então, eu sei pelos meus hábitos que eu vou lá mais seguido. Mas isso não quer dizer que lá eu gasto mais. Eu posso ir mais vezes lá e as minhas compras serem menor do que eu ir em outro lugar, menos vezes, mas as minhas compras serem mais volumosas, de maior valor. Então, quantidade não quer dizer maior total, tá? Mas esta matriz aqui está me revelando isso. Que além de eu ir lá mais vezes, é onde eu gasto mais também. Tá? Então, eu poderia fazer aqui, ó, para esse conjunto aqui apenas uma barra, um gráfico de pizza, onde ele vai me mostrar a representatividade de cada um no volume, tá? Então, vamos fazer. Não eu queria fazer direto, mas tá me vindo, eu vou fazer. Olha lá. Então, aqui, ó, Nelimã aqui, ó, tá um ponto azul aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó? Olha só, eu já sei de cara que aqui é onde eu mais gasto. Depois de onde é que eu gasto? Aqui, ó. Olha lá, ó. Quem é esse daqui, ó? Aqui é o Big, aqui é a Pet Shop, e aqui é quem? O Kroloff. E aqui é quem? O Colonial, tá? Então, eu estou posicionando o mouse aqui, está me dando essa informação, tá? Mas isso está declarado aqui também, ó, na minha legenda. Então, dele é o azul, atacado esse aqui, depois o cinza, que é o Big, e depois a Pet Shop, que é o laranja. Então, vejo que eles estão na sequência aqui, ó. Ele faz essa volta, sentido horário, ó. O ponteiro está girando no sentido para a direita, sentido horário, ponteiro do relógio. Então, vai lá até lá e depois volta para cá, tá? Então, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? No sentido horário. Assim que a nossa vida funciona. Então, eu já olho de cara aqui que o azul é onde eu mais gasto. Então, eu estou enxergando isso visualmente. Eu não preciso nem. Ele praticamente é mais da metade do que os outros somados. Os outros somados não chegam à metade. É praticamente aqui um terço, né? Do meu gasto aqui, se eu juntar, praticamente, né? Porque um terço teria que vir aqui, né?
praticamente 1/3 aqui, não dá para dizer que são 2/3, né? Não dá para dizer que são 2/3. Ainda tem um pedacinho aqui. Está entre 1 e 2/3 aqui, tá? 1/4 e 2/3. Então, eu estou enxergando isso visualmente. O gráfico está me mostrando isso. Onde é que está o meu maior volume? Aqui no azul. Quem é o azul? O colonial. Onde é que é o meu menor gasto? É aqui no amarelinho. Quem é o amarelinho? É a Pet Shop. Isso no mês de janeiro, tá? Então, se eu quiser fazer isso aqui com outro mês, eu vou fazer outro aqui, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. E isso aqui e isto aqui. Estou apertando Ctrl, tá? Para selecionar a outra coluna. Inserir, gráfico, aqui. Olha lá. Olha lá, o Big não tem porque está 0, né? Por isso que aqui eu tenho 4 fatias, aqui eu só tenho 3. Mas olha como é parecido, né? Os valores, ó, o volume em si, olha como ele é parecido, o volume. Eu não estou nem olhando o número aqui. Mas proporcionalmente, os meus gastos são os mesmos. Em relação aos elementos que eu estou analisando no meu gráfico. Mas os valores, olha, são diferentes, ó. Aqui é 2 de 100, aqui 1.500. Praticamente R$ 600 aqui a mais, né? 500 com 100, 600. Então, aqui eu tenho R$ 600 a menos gasto, mas o volume é equivalente. Porque olha aqui, ó, são quase iguais, né? Olha aqui, ó, essa fatia aqui. Aqui, ó, o gasto é menor, mas a fatia ainda é maior ainda, ó. Então, é isso que me interessa, é o volume em relação ao todo, né? Com relação às outras coisas, porque todas as outras coisas também são diferentes, tá? Os valores também são menores, tá? Por isso que dá dessa forma aqui. Então, é uma das formas de eu analisar também as minhas informações. Fechou? Com relação a gráfico de pizza, é isso. Vamos ao outro agora. Agora eu quero saber, ó, isso aqui, ó. Dos 4 mais, eu quero inserir um gráfico, quero analisar as minhas vendas com relação a eles mesmos, tá? A eles mesmos, ó. Então, em todos os meus gastos mensais, o colonial está sempre em alta. Então, o que que ele fez agora aqui, ó? Para cada uma dessas colunas, ó, janeiro, eu tenho 4 informações, 4 barras, a azul, a laranja, a cinza e a amarela. E elas se repetem, ó. Então, quem é a barra azul? Tá aqui, colonial. Quem é a barra laranja? Tá aqui, o Kroloff. Quem é o cinza? O Big. Quem é o amarelo? Pet Shop. Tá? Então, eu tenho o quê? A relação... Deixa eu aumentar isso aqui para vocês enxergarem melhor. E aí a gente não vê número. Vê dados. Para analisar, tá? Então, o que que eu reparo aqui também? Que os meus gastos com determinados valores, ó, estão oscilando. Olha aqui, ó. Aqui ele tá alto, desce, ele sobe, 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 desce, desce. Mas quem são esses dados aqui? São os dados das empresas nos meses. Ah, mas por que que aquele outro lá estava caindo, esse aqui está subindo, está descendo? Porque a análise aqui é outra. Então, eu estou olhando um gráfico diferente do outro. Mas qual é a análise daquele anterior lá? Deste daqui, ó. Era do total. É esse conjunto todo aqui, ó. São essas 4 somas aqui. Então, esse conjunto todo aqui deu aquela descendência. Aqui eu estou analisando a empresa em determinado período de tempo, de janeiro a julho.
Aquele primeiro lá era o total, não era a empresa, eram todas as empresas gastas, aquele total gasto em janeiro. E aí então eu vi que as minhas despesas gerais estavam diminuindo naquele primeiro gráfico. Nesse daqui, ela olhando isoladamente o colonial, era alto, desceu, subiu, subiu, subiu. Agora desceu, desceu. Tá? Por quê? Vejam que ele está descendo aqui, ó. Aí está em concordância com aquele primeiro lá que a gente viu que ele estava diminuindo. Mas vejam que aqui é a importância da seleção dos dados, do que eu estou analisando e como eu tenho que interpretar as minhas informações. O primeiro é esse daqui, ó. Vamos fazer de novo até para não dar rolo. Eu vou pegar só esses aqui, tá? Não, mas tá Júlio, eu tenho que pegar. Vamos botar Júlio também. Então, inserir gráfico. Esse daqui. Olha lá, olha como dá diferença. Olha aqui. Aqui ele tá, ó, descendo, 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 descendo. Aqui ele desceu, ó, subiu, subiu. Desceu, desceu. Aqui, ó, subiu, subiu. Aqui subiu de novo, aqui já está descendo. Aqui subiu de novo, aqui já está descendo. Aqui desceu, aqui também. Aqui desceu, aqui também. Então vejam que no colonial teve aqui ó, uma oscilação. Desceu, foi subindo e agora está descendo de novo. Aqui, ó, subiu, desceu, subiu e veio descendo, descendo, descendo. Mas aqui o colonial é um item das empresas. Aqui não tem nada de colonial, aqui são todas as empresas. Aqui é a despesa total. Aqui eu estou tirando como se fosse um extrato daquela informação ali. Bom, agora eu estou analisando isoladamente cada um deles. Então, olá, esse aqui quem é? O Krolf, ó. Baixo, sobe, desce um pouquinho, sobe, não gastou. Quando for de novo, gastou praticamente a mesma coisa no mês de abril, em julho, ainda não fui lá, tá? Então, eu consigo analisar a oscilação das minhas vendas. Isso o gráfico me mostra. Eu não estou nem olhando o número aqui. Não me interessa olhar o número, me interessa olhar a evolução, o volume, tá? Para isso serve o gráfico de colunas ou de barras, tá? Serve muito para isso aqui, tá? Para esse tipo de análise aqui. Tu não está descendo por quê? Agora foi. Tu que não era para ter descido. Aqui. Fechou? Segredo de um bom gráfico está na seleção das informações, como elas estão constituídas. Vejam que aqui, ó, os meses são fixos e as empresas também, e aí estão alterando os valores. Este formato de matriz, ou isso aqui é uma matriz, isso aqui não é uma tabela, isso aqui é uma matriz. Vejo que não tem formatação nenhuma. Não está nada formatado, é só ter esse número e deu, tá? Nem perdi meu tempo em formatar. Aqui é a mesma coisa, tá? Matriz simples mesmo. Porque eu queria o quê? Ter uma fonte bem estruturada, bem organizada, para gerar um gráfico bem estruturado, bem organizado, e que me diga exatamente aquilo que eu preciso enxergar, tá? Então, vocês precisam, quando forem gerar gráficos, dar uma atenção especial a como a matriz de dados de vocês está concebida, tá? Então, ela tem que estar organizada para vocês também terem um gráfico organizado. No que eu inverter aqui, dançou tudo. Tá? Já vai dar outra coisa. Tá bem? Aqui eu estou pegando todos os meses, eu poderia pegar mês a mês, tá? Eu não vou entrar nesse ponto com vocês, que eu posso gerar uma tabela dinâmica daqui, e aí eu gero um gráfico, e depois, agora eu quero janeiro, agora eu quero fevereiro, e automaticamente vai se ajustando para mim, tá? Mas senão eu teria que dar tabela dinâmica para vocês, não está no currículo de vocês, eu preciso dar mais atenção a isso. E aí, então, só para dizer para vocês que tem muito mais disso que eu estou mostrando para vocês, tá? Que a gente pode fazer com Excel. Fechou?
Alguém fez alguma pergunta que eu não vi? Não. Dúvidas? Não ficaram com dúvidas? Posso interromper a gravação, então?